Vou filmar, vai ficar todo escuro aqui, mas tudo bem. Bom, vamos lá então. Por que apagou a luz? Tudo certo. Apagou a luz. Melhor horário. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Boa noite. Boa noite. Depois da pizza, pelo menos uma coisa é certa, tá todo mundo feliz, né? Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho mais rápido pelo horário também e porque eu tenho essa palestra gravada já, eu já fiz ela em vários lugares. Bom, meu nome é Márcio Caro e hoje o tema é Revolução da Educação através da Educação Maker e da Programação em Robótica. Vocês vão entender por que os dois temas. Uma curiosidade primeiro, acho que ninguém vai conhecer esse rio aqui. Esse rio aqui é o rio Jacuípe. Sabe onde fica? Fica lá na Bahia. Eu sou um japonês baiano. Eu costumo brincar que eu estou há mais tempo do que eu gostaria aqui em São Paulo. Um rio maravilhoso, quando vocês forem para Salvador, não é tão conhecido, nem lá, mas é um lugar super bacana. E quem sou eu, né? Hoje eu falo que eu levei 49 anos para chegar em um slogan bem simples: origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Então anotem esse aqui porque vai ser minha startup que eu vou validar. Estou na fase de validação. Então estou indo em vários eventos. Estava lá em Minas, na Finity, na Maker Faire, participando com origami e também com a Confid Education. Acho que vocês não conhecem essa senhora aqui da foto, né? Alguém conhece? Uma pizza para quem conhecer. Ela é a Heloísa Schurman, da família Schurman. Tive o prazer de assistir a palestra dela no TED São Paulo Educação, que eu estava lá com uma mesa de origami. E achei incrível porque em 1984 eles viajaram o mundo, todo mundo conhece a história deles, educaram os filhos a bordo. Não tinha internet, não tinha YouTube, só para vocês lembrarem, né? Então, eu falo isso porque às vezes os pais, quem é pai aqui, tem filho pequeno, levanta a mão, às vezes a gente tem que realmente assumir, ter coragem de assumir que a gente precisa reassumir a educação dos filhos, porque minha mãe tirava lição, eu lembro de toda a tarde minha mãe tirava lição e acho que nessa correria do dia a dia a gente criou uma desculpa de achar que é a escola que vai educar nossos filhos. Tá gravando, eu tenho que pegar leve aqui, senão... Mas eu acho que é um caso super legal de empreendedorismo e educação. Qual é o cenário da educação hoje? A pergunta é, as crianças, como engajá-las na educação? Porque as crianças e jovens, eles estão conectados, correto? Estão conectados? Mas a pergunta é, estão aprendendo quando estão conectados? Não necessariamente. Muito pelo contrário, se os pais só largam, eles não vão estar aprendendo, eles estão perdendo tempo. Isso daqui é a televisão, como era a televisão pra gente, né? E qual é o problema da educação hoje? Essa é uma sala de aula antiga, só que a sala de aula atual é muito parecida. E qual é um dos problemas também? Às vezes você leva tecnologia para a sala de aula, só que usa do jeito antigo. Então, esse é um dos dilemas da educação. E aqui eu vou passar um videozinho, deixa eu ver se está... No mercado de trabalho atual, esse videozinho é bem rapidinho, 1 minuto e meio. Podem ser mais importantes do que o diploma que ele tem. O mundo que essas crianças têm pela frente vai precisar de gente fazendo coisas que há pouco tempo nem existiam. O que você quer ser quando você crescer? Programador de jogos. Eu quero ser programador também. O estudo de programação dá a habilidade para a criança identificar um objetivo ou um problema e fazer todo o ciclo até que ele seja resolvido. Essa habilidade ela pode ser levada para qualquer profissão. O filho do Michael quer ser astronauta. É íntimo dos computadores e explica por que a criança aprende com mais facilidade. Supondo que o cérebro da criança é plástico derretido, o cérebro de adulto é plástico duro, é fácil modelar. Plástico duro você tem que derreter de novo para modelar. Como o plástico duro de Marcela se remodelou. Você tem que ouvir uma dessa, né? Esse garoto aí chama Teteus Bionic, é o canal dele, por favor se inscrevam para ele ficar bem feliz. Teteus Bionic, ele é fenomenal, ele dá aula de Scratch, ele manja pra caramba, conheci ele no Arduino Day, assisti a palestra dele e eu apaixonei, né? Super bacana, ele faz palestra em Campus Party. Alguém já tinha visto ele? Não? O plástico duro, é ótimo, né? Qual o nome? É Matheus Moraes, mas é Teteus Bionic. Teteus Bionic, o codinome dele. E qual é o dilema? Eu tenho uma palestra também que chama Tecnologia na Educação, Professor 1.0, Aluno 3.0, o próprio nome diz. Esse dilema de ter o aluno do século XXI e o professor ainda
correndo atrás. E o que é bacana, quando fala tecnologia, geralmente a gente associa IBM, Microsoft, Apple, não é? A gente lembra de tudo isso. Quando você vai lá no Wikipedia, você percebe que tecnologia vem da arte, ofício, estudo. E o que é bacana, antigamente, peguei uma imagem bem antiga, para aprender a fazer pão, as pessoas tinham que fazer na... A pessoa via uma aula de pão e depois ia fazer pão. Imagina uma aula de origami que você... Alguém já fez origami aqui? Levanta a mão. Imagina você assistir uma aula de origami, depois você em casa aplicar. Não tem lógica. O fazer é fazer. Você tem que fazer e aprender. E essa que é a parte bacana. E alguns insights aqui para inspirar vocês. A Escola Moura em Lima é uma escola que fica no Butantã, é uma escola municipal que há mais de 10 anos não tem sala de aula, não tem divisão de séries. Os alunos lá trabalham por projetos, eles têm os próprios roteiros de estudo. É uma escola das mais inovadoras que existem. E o que é bacana, eu tive um congresso com o Mitchell Resnick, esse daqui é o criador do Scratch. Teve um congresso de 3 dias, ele é o... Esse aqui é como se fosse o Steve Jobs e ele é o Steve Wozniak. Quem faz a programação é o Andrew. O Andrew é o super programador. E o Mitchell Resnick é o idealizador do Scratch, que é um gatinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eles foram visitar, depois de 3 dias de conferência, esse colégio. Só para vocês terem uma noção do quanto esse colégio é interessante. E uma outra escola, chamada Escola da Ponte, que foi idealizada pelo José Pacheco, também que eu tenho o prazer de ter encontrado várias vezes. É uma escola que há 40 anos o José Pacheco tirou também a divisão de salas de aula por séries. O José Pacheco tem uma frase muito legal que ele fala assim, que a aula não ensina e a prova não avalia. Ele é super radical e Quem conhece o José Pacheco? Dá uma pesquisada, é super bacana as opiniões dele, que ele realmente é categórico em falar que a sala tem que ser transformada. E um outro projeto, aliás, a Escola Moura em Lima e o Projeto Âncora, que é uma ONG, que é uma escola, fica em Cotia, os dois foram inspirados na Escola da Ponte. E a escola, o Projeto Âncora, alguém já ouviu falar? Tem um circo no meio do colégio. Só daí você já imagina como deve ser chato estudar nesse colégio. E eu conheci o Projeto Âncora pessoalmente, foi só no ano passado. E foi exatamente no dia 24 de setembro, eu lembro, porque tinha uma feira de trocas nesse dia. E o meu filho foi nessa feira, o Caio, meu filho mais novo. Eu lembro que ele trocou por um Mega Mag, até esqueci de trazer. E o que é legal, ele trocou na feira de trocas o Mega Mag e no dia seguinte teve aniversário. Aí ele ganhou um monte de presente. Aqueles presentes caros que as pessoas dão por obrigação, sabe? Tudo que eu gravo aqui, minha esposa se vê, ela mata, né? Aquela que quis a festa. E adivinha qual brinquedo ele mais gosta? Mega Mag. Então você vê que percebe que as crianças, elas precisam de muito menos do que a gente fica imaginando. E essa frase aqui é muito bacana. O Simon Papert, ele é o mentor do Mitchell Resnick. Ele, antes de eu nascer, eu tenho essa cara, eu esqueci de falar, eu tenho essa cara, mas eu tenho 49 anos. Eu assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1. Então, antes de eu nascer, foi em 68, ele já falava do uso da tecnologia e da programação dos computadores para a educação. Então, a gente falou lá fora, né? Estava comentando, lembra? Como é seu nome? Caio. Caio, né? Quando tem um significado, a criança foca. Mas precisa ter um significado. Por isso que a gente precisa... Aliás, a criança não, a gente também, né? Por que as pessoas estão insatisfeitas no trabalho? Porque a gente não... Todo modelo de negócio foi criado, foi para a gente trabalhar e depois ter a diversão fora. Então, o que é que a gente vê? Empregos na área de TI crescendo cada vez mais, como o Mike falou, né? Startups, tal. Todas as startups demandam ou alguém que programa de verdade, mas alguém que também entende de negócio e também de tecnologia. O cara pode não programar, mas tem que entender do que está rolando. E a gente tem menos pessoas capacitadas. E aí entra a educação maker e a programação em robótica. Agora, como que eu vim parar aqui? Eu sempre conto essa história. Em 2015, eu ganhei um evento que foi o Edu For Me. Foi um evento de projetos inovadores de educação. Tinham 8 finalistas. Eu costumo brincar que eu entrei com uma vaga ideia do evento e eu saí vencedor do evento.
Então foi a primeira validação, viu, Mike? Eu falei, eu acho que essa ideia é boa, né? Porque enganei todo mundo aqui. E foi unânime a enganação, em 5 jurados. Mas como é que eu fui parar nesse evento? Foi exatamente por uma dor. E o Mike falou, você tem que ver o problema. Em janeiro de 2015 eu levei o Rafael para uma escola de programação em robótica. Eu nunca tinha ido, nunca sabia que existia isso. Alguém de vocês já sabe que existe programação em robótica para crianças? Quem não sabia? Então, estava que nem vocês. Aí eu levei meu filho e ele chegou lá e falou, pai, eu quero ficar aqui até meia-noite. Eu falei, essa aula foi boa mesmo, fizeram uma lavagem cerebral, né? Mas estavam ensinando ele a programar o robozinho do Minecraft. O robozinho ele andar e executar as tarefas sozinhos. Ou seja, aí eu falei, isso aqui é muito legal. Só que o que aconteceu? Eu pleiteei uma bolsa, porque eu vim num processo de transformação. Eu tenho 20 anos de marketing digital e eu estou num processo para educação. Quem está em transição de carreira sabe que não é nada fácil você mudar sem estar com a parte financeira resolvida. Então, não estava lá essas coisas todas, mas só que eu sei que eu tenho visibilidade. Aí eu falei, eu queria uma bolsa. Aí ele falou, não, eu te dou 50% de desconto no sábado, 6 horas da tarde. Eu fiquei muito bravo, porque eu falei, 6 horas da tarde é o horário mais ingrato que tem para você ter um curso, né? Mas foi por causa disso que eu fui lá ganhar esse evento. Porque eu falei, não é possível, é tudo gratuito, os softwares, a maioria são gratuitos, por que alguém não faz uma escola online de programação em robótica? Aí eu fui lá e ganhei o evento. E aí, aqui está um outro momento, validando o mercado, com o Rafael, que é meu filho mais velho, dando uma aula de Scratch para garotada. Agora eu pergunto, esse é o Caio. Olha a cara. Estão felizes, né? Então o que acontece? A garotada ama aprender programação. E esse ano eu fiz a minha grande validação já de mercado em campo, apesar de passar 2 anos. Esse ano a Tech Campus é uma empresa super bacana, inclusive aqui na IBM, a Tech Campus em junho ficou um dia aqui fazendo propaganda da imersão de férias de julho. Em julho eu fui lá dar aula para os meus 2 filhos na imersão. Então já foi uma super validação de mercado também. E eu voltei recentemente de Belo Horizonte, porque eu soube que ia ter a Maker Faire. A Maker Faire lá nos Estados Unidos deve ser muito gigante. Porque se a de Belo Horizonte foi mini e já foi grande, foi o maior encontro de pessoas fazendo, imagina tudo que você tem de atividade de mão na massa, artesanato, fizeram lá em Minas. Minas, para quem não sabe, está com um ecossistema empreendedor muito bacana. E eu fui para lá para validar mercado para 2 negócios, um para Confid Education e outro, adivinha, para origami.club. Eu consegui registrar um domínio origami.club. Tá vendo que eu sosseguei com os domínios? Agora o meu negócio é só .club. Resumi Mas é de verdade, porque esse domínio custaria R$6.000, porque é um domínio reservado pela empresa que gerencia, que é a empresa que é responsável pelos domínios .club. Por que esse domínio era reservado? Porque origami.club é entendido em qualquer lugar do mundo. Mas aí com o Xavier eu convenci ele e falei, mas as pessoas não conhecem, vou divulgar você aqui no Brasil. Aí ele me cedeu o domínio e eu estou usando o domínio dessa forma. Então, e aí eu fui validar o mercado para origami. Adivinha como foi? Um sucesso. Origami você vai em qualquer lugar, as pessoas adoram. E não tinha ninguém, nenhum origamista com exposição lá. Esse eu achei o máximo, né? Cara, o menino colocou no braço e virou já escudo do lançador de raios. E aí, obviamente, o Darth Vader enfrentando o Mestre Yoda lá. Então foi uma validação de mercado, mas ao mesmo tempo eu também fui conhecer a Open Robotics. Eu já conheci a Open Robotics, é um kit de robótica educacional muito bacana de um empreendedor lá de Minas, lá de Belo Horizonte. Ele está com esse kit muito bacana. E uma grande tendência na educação maker, na verdade a educação maker faz parte de um grande movimento chamado Movimento Maker, que nada mais é do que faça você mesmo. Quando eu era pequeno, meu pai tinha serra de tico-tico, eu lembro que meu pai fazia as coisas. Lembra dessa época? Quem é mais velho sabe. E de repente a gente parou de fazer. E agora com cortadora laser, aqui é o da Ludosia, que é o Rafael Sol, cara fenomenal também, os brinquedos educativos. Aliás, dia 10 de... Vocês pegaram meu cartão, né? Dia 10, agora, sexta-feira, eu vou no
FabLab, da Vila Itororó. Quem quiser ir comigo, manda um WhatsApp. Não sei se vai dar para todo mundo, tá? Mas eu vou ter de 2 às 6 horas, eu vou poder usar a cortadora laser. É a primeira vez que eu vou lá usar de verdade o FabLab. Vou ter 4 horas disponíveis e a gente vai poder fazer isso aqui, ó, cortar, aprender a cortar. Então o Maker é fazer para aprender. E quando que essa palestra do Mitchell Resnick é fenomenal, porque ele fala, assistam, tá? Tá lá no TED. Ele fala sobre ensinar as crianças a escrever códigos. E por que é importante escrever código? Aliás, deixa eu só falar aqui um pouquinho do Lifelong Kindergarten. O Mitchell Resnick trabalha nessa área lá no MIT. O nome já diz tudo, né? Deve ser chato trabalhar lá, porque ele acredita o seguinte, que o jardim de infância é a época que as pessoas aprendem de forma mais criativa. E ele faz uma crítica, ele fala que a gente desaprendeu a aprender no jardim de infância e muito pelo contrário, estão levando o jardim de infância cada vez menos. Estão começando a querer ensinar para a criança no jardim de infância como ler, quando ela deveria estar aprendendo outras coisas. Então, o Lifelong Kindergarten cria projetos baseados nesse conceito para que o aprendizado seja mais lúdico, não só para crianças, mas como para adultos. E aqui tem uma visão, um dia eu vou lá, fica lá no MIT. Então vou passar aqui um trechinho de um vídeo, deixa eu ver se vai tocar o vídeo. Então é só para vocês verem, eles fazem experimentos do fazer, porque a crença da aprendizagem criativa é que você aprende fazendo, e não através de... E o erro é muito importante, você erra, aprende, então você coloca em prática isso tudo, coisa que a gente não aprendeu na escola. A gente aprendeu o quê? Que errar é ruim. Se a nota é baixa, você é ruim, se a nota é alta, você é bom. Então é bem bacana. Tem um curso de aprendizagem criativa que acontece toda quarta. Depois vocês me mandam o WhatsApp que eu mando, mas no site do Lifelong, do MIT, eles têm um curso gratuito sobre aprendizagem criativa e eles têm legendagem em português. Maravilha, né? Trabalhar num lugar desse. Meu sonho é trabalhar aqui. Falaram de Google, Apple, etc. Eu falei, não, tá tudo no fim da fila, eu quero vir trabalhar no MIT. E por que aprender a programar é importante? Porque a pergunta é, aprender a programar ou programar para aprender? Esse é o dilema, você não está aprendendo a programar, você está aprendendo a aprender também. Porque quando você pergunta, quando você vai aprender inglês, você aprende inglês para ser tradutor, intérprete? Não, então quando eu aprendo a programar, não quer dizer que eu vou ser um programador, quer dizer que eu abro um universo de possibilidades. E esse é o grande benefício da programação. Por isso que alguns pais falam, meu filho não gosta de programação, ele gosta de esporte, gosta de ciência, gosta de... Então quer dizer, para inglês você pode gostar de ciência, de esporte, de tudo. O inglês vai ajudar para tudo, não vai? Então a programação também vai ajudar para todas as áreas que você quiser. E a robótica também, a programação em robótica entra nisso, no aprendizado significativo de cada um. E está aqui o Simon Puppert de novo, né? Acho muito legal essa frase. O papel do professor é criar as condições para a invenção, ou seja, criar o espaço criativo, em vez de fornecer o conteúdo pronto. E aí ele tem uns livros, aí você vê como a gente está desatualizado, né? Fala, nossa, isso é novo? Não, isso em 60 e tantos ele já tinha uns livros falando sobre aprendizado através da tecnologia. E está aqui uma grande honra, foi participar da conferência do Scratch Brasil. Sempre que eu posso eu levo o Rafael, né? O Rafael vai comigo, que é mais velho, é mais fácil levar ele. Ele assistiu a palestra do Mitchell Resnick e ele falou, pai, valeu a pena matar a aula. Eu falei, lógico, valeu a pena matar a aula. Então ele já está acostumado, quando eu levo ele já sabe que vai valer a pena. E foi uma honra ter conhecido pessoalmente o Mitchell Resnick. Para quem não sabe o que é Scratch, é esse joguinho simpático, gratuito, scratch.mit. É só digitar no Google, né? Scratch MIT, vocês vão achar. É gratuito e a primeira coisa que vocês precisam aprender a fazer é fazer o gatinho andar 10 passos. Aí quando você aprende a ele andar 10 passos, aí você se empolga. Mas quem tem filho, larga o seu filho lá que você vai ver o que eles vão fazer. E o Scratch permite fazer todas essas animações. Tudo isso aqui é feito no Scratch. E o que é legal, tudo que é feito no Scratch, ele é compartilhado. Então você tem milhões de outros trabalhos e você pode abrir o trabalho do outro, remixar,
colaborar, ver como o cara fez o código e isso vai sendo compartilhado. Então cara, é muito legal, porque olha, mova 10 passos, tá vendo? É tudo nos bloquinhos. Você vai colocando, vai trocando a cor. Isso aqui, e eu que sou da época do telejogo, que o jogo que tinha era 2 barrinhas assim, aqui você pode programar o jogo para jogar. Isso é muito mais significativo para as crianças não, para as crianças de qualquer idade, porque isso daqui é muito legal. Então às vezes o pai e a mãe falam, eu não gosto, eu não entendo de programação. Eu falei, gente, a hora que você começa a brincar de Scratch, você quer, às vezes você tem que tomar eu tenho que tomar cuidado às vezes para eu não fazer, né? Porque às vezes eu me empolgo, eu falo, não, tem que deixar eles fazendo. E aqui tem um jogo que o Rafael montou, começou a montar com um jogo de guerra aqui, um jogo de batalha. O que é legal desse jogo? O Rafael ele já começou a fazer sozinho, né? Aí eu tive, em algum momento eu falei assim, acho que eu vou ajudar ele, acho que está muito difícil para ele. E o Mitchell Resnick fala uma coisa muito legal, os adultos têm um mau hábito de achar que para a criança tem que ser fácil. Né? E aí eu resisti à tentação e eu falei, não vou. E eu não vou estudar o código, eu não vou ver, não vou dar nenhuma dica para o Rafael. O que aconteceu? Passou alguns meses, ele falou assim, pai, deu um maior trabalho, mas eu consegui fazer. Isso que é fenomenal. E o Mitchell Resnick fala que as crianças não querem algo fácil, elas querem o que eles chamam de hard fun. Hard fun, uma coisa difícil, mas que seja divertido, que tenha significado. E quando o Rafael falou, consegui, agora só falta isso, é muito legal, porque eu não precisei ajudar, não precisei fazer nada. Ele pegou o embalo e foi montando o jogo. E está aqui a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, o site é aprendizagemcriativa.org. Quem quiser se envolver com educação, entra nessa rede, porque essa rede foi iniciada quando a Fundação Lehman fez um projeto e selecionou 5 iniciativas para um determinado projeto. Só que sobraram 200 sem ser selecionadas e eles criaram essa rede. Então daí você imagina os educadores que estão envolvidos nessa rede. E está aqui um brasileiro, o Léo Bird, que é do MIT, e ele obviamente é do Scratch, trabalha lá na equipe. E quando a gente fala de movimento maker, deixa eu falar aqui que está no horário, né? O movimento maker tem essa frase que eu acho fenomenal, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então é muito bacana porque o movimento maker traz outra sigla que é muito buscada agora pelas escolas, que é o STEAM. Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Adoro artes por causa do origami, né? Aliás, o origami é super bacana. E tudo isso serve para quê? Para resolver problemas. Então, na verdade, esse é o dilema das escolas. A gente nasceu para resolver problemas e as escolas se perderam em algum momento de achar que tem que passar todo o conteúdo para você passar no vestibular para depois não ser o que você faz da vida. Na verdade, a gente nasceu para resolver problemas e a gente sabe que mais de 50% das profissões que estão hoje na faculdade, quando esses jovens saírem, não existem mais, né? Imagina se existisse uma profissão de motorista de táxi, coitado, né? O Uber já veio e matou toda uma profissão. E assim está acontecendo nas universidades. E quais são os pilares da aprendizagem criativa? Os 4 pilares são projetos, ou seja, você trabalhar com o que você gosta, você partir do seu significado, do seu interesse, como o meu filho, né? Ele queria fazer aquele game e eu resisti à tentação de falar, acho que é muito difícil, você poderia começar com outro. Não, o projeto era dele e ele que escolheu. E o FIC Makers foi o primeiro festival de invenção e criatividade, também foi super bacana aqui em São Paulo, uma feira muito legal. Então você parte de projetos e vai para os pares. Nessa FIC Makers tinha esse grupo aqui, que é um grupo de estudantes da USP, da Poli, que eles criaram uma empresa de ensino de programação para jovens. Super bacana. Então quer dizer, você tem um projeto, você se junta com seus pares, né? Startups sem cofundadores é complicado. Por isso que um dos pilares é você montar um time de cofundadores. Paixão, e aí eu trago origami, que desde o ano passado eu vinha experimentando origami desde o ano passado. Aí esse ano, quando eu fiz 49 anos, né, eu falei já que eu durmo no formal, e eu decidi transformar num negócio. Então esse site, inclusive, não é mais oficial. O oficial é origami.com.club, porque eu consegui. Eu fui atrás e falei, vou conseguir esse domínio. Não vou pagar, vou dar um jeito de conseguir. Então você tem projetos, pares, paixão e
play. O play é o brincar, mas é o brincar de explorar também, que a gente perdeu, né? Essa cultura do erro faz o quê? Não vou fazer, senão vai dar errado. Se der errado, meu chefe vai dar bronca. Gente, brincar, deixa eu voltar aqui que tem um videozinho aqui. Cadê o videozinho? Tem um vídeo aqui. Tá o vídeo. Isso daqui é na Fic Makers. Esse é meu filho mais novo, o Caio. Vocês já notaram que eu levo os dois pra tudo que é canto. Essa não é minha filha. Vejo criança e eu faço o teste. Aliás, olha que legal, a Globo estava cobrindo esse evento. Olha lá o Alexandre Henderson. Então você vê a dimensão do projeto, como as pessoas começam a se envolver. Aí o Caio. Então é um barato. Gente, vocês se divertem nesses eventos. Então acompanhem o meu, sei lá, o meu Instagram, o Facebook, porque eu sempre posto os eventos. É do Como Será, né? Oi? Ele é do Como Será. É do Como Será, super legal. E quais são as tecnologias que a gente tem mais assim, populares nessa área de programação e robótica? Você tem o Scratch, obviamente. Eu tenho um curso aqui na Udemy. Quem já acessou cursos na Udemy? Eu sou Então, por usuário. favor, adoro Udemy. Aliás, eu acesso muita coisa. E aí tem um curso de Scratch, como eu fiz marketing, 20 anos de marketing digital. Né? Então a primeira coisa que eu faço é tentar pegar um endereço bacana. Então eu peguei lá, curso de Scratch. Já tem uns mais de 500 alunos em um mês, curso gratuito. É super legal para você perceber que se as pessoas estão buscando, tem interesse. Aliás, por favor, acessem o curso, critiquem, deem sugestões. É bem barato, né? Oi? É bem barato. É bem barato, é de graça. Se quem souber inglês pode entrar no chat e pedir um desconto que eles dão. Não, mas o meu está de graça por enquanto. O Arduino é uma das plaquinhas eletrônicas que popularizou a eletrônica, é muito tranquilo. Alguém trabalha com Arduino aqui? Não? Vocês? Legal. Startup, né? Vocês estão montando uma startup de outra coisa, né? Já estou vendo. Né? E o que mais? O Lego, né? Obviamente. O MIT, o Meet Resin, que lá vocês viram umas fotos que tinham os Legos. Então o Lego tem tudo a ver com... Eles têm uma super parceria com a Lego. Mas como eu falei, eu gosto muito também de valorizar quem é nacional, né? Então a Open Robotics está com um kit muito bacana de robótica. Aliás, deixa eu voltar aqui. Vou pedir patrocínio lá pro Aguinaldo. Aí eu mando o trecho do YouTube para ele, para pedir patrocínio. E o Make também foi criado pela MIT. O que é o Make? É uma interface que você pode colocar qualquer coisa, massinha, banana. E aí a interface passa a ser o controle. Então você pode ter, no lugar de usar o teclado, você pode usar a banana para controlar um videogame, por exemplo. Porque, sei lá, você põe a banana, vai ser a seta para a direita, outra vai ser para a esquerda. Então, imagina isso com a criançada, como é que fica, né? É super bacana. O Minecraft Education também tem grande força aí, porque a Microsoft comprou a empresa Mojang, que era do Minecraft. E esse é o Neil, né? Ele é o instrutor oficial, é o cara que mais manja de Minecraft Education. E eu participei de um treinamento com ele lá na própria Microsoft. E o meu Yoda sempre está indo viajar. E aqui foi legal, o Tinkercad é outro super fácil para modelagem 3D. É um dos softwares que você pode sair, fazer a modelagem e depois mandar imprimir numa impressora 3D. Eu gosto de mostrar essa imagem porque eu lembro que eu fiz uma conta para o Caio, que agora está com 8 anos, ele estava com 7. Eu falei, Caio, faz o seguinte, criei a conta aqui, vai testando aí, daqui a pouco eu vejo, né? Aí estava fazendo outras coisas, deu 15 minutos, eu olhei para o lado, ele falou assim, pai, dá uma olhadinha aqui. Olha o que eu fiz. Aí ele tinha feito, tudo bem que depois ele duplicou, mas ele tinha colocado as 3 pirâmides do Egito, umas dunas, acho, e tinha escrito Egito. Eu falei, acho que esse software é fácil mesmo, então. É só pra vocês terem a noção que realmente é muito tranquilo e como criança é interessante, né? Ela não fica assim, fica esperando lá o adulto ensinar. Ela foi fazendo. Se fosse a gente, ia fazer o quê? Ficar parado esperando o outro me ensinar. E impressão 3D é uma coisa que está ficando cada vez mais evoluída, realmente já no mercado muito forte. Lá em Minas tinha uma empresa chamada Sempra, que ele dá curso de como montar a impressora. Então você paga R$2.500, aprende a montar a impressora e sai com a impressora. Chama Sempra. Já tá vendendo sempre com A, Sempra. Já está vendendo no Calunga já a impressora. É lá de Minas essa empresa, super legal. E aí tem umas outras empresas. Mas o Yoda de papel é muito melhor.
podia deixar de falar do Dino, já que eu estou aqui na casa do Dino. O Dino é um brinquedinho, é o que a gente chama de computação cognitiva. Ele se conecta ao IBM Watson e ele conversa com as crianças. Então, a criança pergunta, ele responde, ele aprende, ele vai aprendendo como é o hábito da criança. Então é muito louco. E o binóculos que eu trouxe, alguns de vocês viram, esse é o House, estava lá no TED São Paulo, Educação. E aqui são uns trechinhos só para terem uma... Quem nunca usou uma realidade virtual aqui? Hoje como passou, agora todo mundo usou, né? Você também. Então a realidade virtual está vindo com muita força aí mesmo para várias áreas, não só educação, mas também saúde, entretenimento, vai entrar em várias áreas. Deixa eu só adiantar um pouquinho por causa do nosso tempo aqui. Não consigo adiantar, caramba. Não aparece. Tá bom, vai. Então depois vocês visitam o site da Binóculos, tem vários cases dele. Agora, para videogame é fenomenal, né? Eu queria entrar nessa fila, mas eu olhei a fila lá e falei, não, só adolescente consegue entrar, porque é tipo 2 horas de fila. Videogame em realidade virtual é outra história, né? Acabou. E realidade aumentada é diferente. Realidade aumentada é você coloca uma marcação, que é esse mapa, e o aplicativo ele traz a outra informação. Isso é realidade aumentada. É diferente de realidade virtual. Agora, o Peter Diamandis é um cara que é um dos maiores gurus da inovação. Ele estava no Congresso de Inovação do Sebrae e ele falou que a realidade aumentada vai ser com muito mais força do que a realidade virtual, porque a realidade virtual você fica meio bobo dentro do óculos, né? A realidade aumentada não, você vai estar usando o óculos e as coisas vão estar aqui aparecendo. Realmente, ele falou que isso que tem que ficar muito atento, que isso daqui ele falou que tem muito mais futuro do que tem muito mais campo do que a realidade virtual. Esse foi o meu primeiro Yoda que eu fiz desse tamanho. Esse é um dragão que eu também aprendi a fazer, queria fazer mais vezes. E o que é que eu queria colocar? O origami sozinho ele não tem tanto valor, mas quando você coloca uma base, concorda que fica um pouco mais interessante? E aqui foi o meu primeiro projeto de cortadora laser, porque eu falei assim, eu queria criar essa base. Aí no lugar de ficar pensando, alguém vai fazer, onde que eu compro essa base? Eu fui lá no Espaço Maker, que é o Mundo Maker, deixa eu tocar aqui, é um dos melhores, um dos espaços makers mais conhecidos. Eles ficam, tem na Vila Madalena, no Morumbi, e também abriram outro bem grande. Eles abriram uma 3ª unidade. Então nada mais do que uma super oficina. Alguém já foi em um Espaço Maker? Legal? Quem quiser ir, me fala que sexta-feira eu vou lá, no Fab Lab. A São Paulo tem a maior rede de Fab Labs livres do mundo. Então, são 12 Fab Labs livres. Você pode ir lá utilizar de forma gratuita. Então eu vou lá fazer vou extrapolar, né? Agora vou evoluir, né? Vou além das bolachinhas. Então aqui já não era um Mundo Maker, já era um Fab Lab do Centro Cultural. Eu também faço uns bicos de vídeo, viu? Vocês viram que eu sabe aqui? Que é um galho, né? Vocês viram que eu mesmo faço meus vídeos. Deixa eu adiantar, senão não dá tempo da gente terminar. E a gente já caminhando aqui para fechar o bate-papo, origami. Opa, passou a surpresinha. O meu trabalho com origami vai muito além do tsuru, né? A ideia é pensar o seguinte: o origami está sendo usado pela NASA para fazer estruturas de painéis solares que quando você manda para o espaço tem que ocupar pouco espaço e quando chegar lá tem que ocupar o máximo de espaço. Então o que eles estão fazendo? Esse tipo de estudo. E quem faz a consultoria para a NASA é um cara chamado Robert Lang, que ele trabalhou na NASA, só que hoje é um dos maiores artistas do origami, e ele tem essa palestra. E adivinha? Eu fiz uma entrevista online com o Robert Lang. Está lá no origami.club, podem entrar lá e acessar. E o que é bacana... A pressa. Hi, I'm Robert Lang. I'm an origami artist, and I am supporting my friend Marcio Okabe in his bid to develop a marketplace to support origami in Brazil and around the world. Good luck, Marcio. My friend Marcio Okabe.
Palmas, né, pessoal? Agora eu sou amigo do homem. E aqui, uma brincadeirinha. Pode pegar esse origami aqui? Deixa eu pegar aqui que eu não canso. Olha que bacana, né? Adivinha se meu filho não gosta, né? Isso daqui chama origami flash, que é aquela técnica, não é exatamente aquele do satélite, mas é essa técnica que você faz, chama origami flash, que você cria esse tipo de estrutura. Olha só esse origami gigante, tessellation, quem está aqui? Isso é legal, né? Ficou lá em BH já, deixei com meu amigo isso. Esse tipo de origami chama tessellation, porque tessellation é uma técnica que você usa polígonos e pelo padrão de dobras você consegue tirar do 2D e você cria uma estrutura 3D. E essa outra é muito bacana também, é tessellation também, mas quando você cria essa estrutura eu consigo fazer uma dinâmica, um movimento. Para quem não conhece, existe uma figura de energia chamada torus. Torus é uma figura, quem já ouviu falar de torus? Torus é uma energia, que nem um campo magnético da Terra. Então isso daqui é como se fosse o torus de origami, se vocês olharem. Isso daqui vicia, né? Eu fui lá em BH, uma menina estava fazendo assim, ela falou, nossa, não dá para parar. Eu falei, essa é a ideia. E aqui uma foto de uma atividade de origami e uma coisa fenomenal. Olha que legal. Um cara inventou um jeito de transformar um avião de papel em drone. Então quando você pensa que alguém, é o que você falou, né? Quando você acha que alguém inventou tudo, sempre alguém inventa outra coisa. E para dar raiva, o cara inventar algo que você pensa assim, por que eu não inventei isso? É o que o Mike falou, deve ter milhares de pessoas que devem ter pensado assim, eu tive essa ideia antes. Só que o cara foi lá e executou. A primeira versão é controlada por smartphone. Essa versão é controlada em primeira pessoa, que a gente chama, que é a primeira pessoa, o cara coloca o óculos e ele pilota o avião de papel. Fenomenal, né? Qual que é o nome? Chama Power Up. Power Up, acho que eu não... Aqui, Power Up. Já comprou um? Ainda não. Na verdade... Tá fazendo. Vou fazer o MVP, né? Na verdade, eu estou sério agora, eu estou exatamente no momento de formar uma turma piloto de programação em robótica online. Então, quem tiver crianças na faixa etária de... Na verdade, a turma piloto vai ser de 10 a 12, porque são mais velhos, é mais fácil da gente controlar, o pai não precisa estar junto. Para finalizar, pessoal, uma pessoa que me inspira, apesar de não ter conhecido pessoalmente, o Rubem Alves, a escola que são gaiolas e as escolas que são asas. E eu acho que o nosso objetivo hoje não é só a escola, mas as próprias empresas, a gente também pensar fora da caixa. Aliás, a IBM, agradeço aí, né? A IBM é uma empresa aqui, que só aqui já é um lugar inspirador, né? E gratidão aos meus pais, que realmente eles moram lá em Salvador, né? E minha mãe é professora e me ensinou origami aos 6 anos. Então, eu dei uma volta danada para voltar às origens. Então, e para finalizar, passar um videozinho que eu gravei aqui e fiz com meu smartphone, que eu adoro agora fazer vídeo. Isso é novo, hein? Nada nessa mão, nada nessa outra, ó. Fiz aqui, ó. Como você fez isso? Aqui, ó, nesse bichinho aqui, ó. Que a força esteja com vocês. Gente, adorei estar aqui na IBM, foi fenomenal. E como vocês, se deixar, eu falo até meia-noite, tá? Mas acho que agora tá tarde, tá na hora da gente ir. Gente, vocês estão com o meu cartão, WhatsApp. Sexta-feira à tarde, quem quiser ir, manda o WhatsApp, a gente monta um grupo. Acho que